Para nós que vivenciamos a espiritualidade, nós entendemos que quando a gente dorme, o nosso espírito, ele sai um pouco do corpo, né? Ele vai transitar em outro mundo. Você faz ideia para onde você vai quando você dorme? Você lembra dos seus sonhos? Você tem consciência do que acontece com o seu corpo quando você dorme, o que acontece com o seu espírito? Hoje nós vamos falar sobre isso, né? O que acontece quando a gente dorme, como a gente pode tomar consciência, né, do que está acontecendo com a gente enquanto estamos dormindo e qual a relação disso com o multiverso. Aproveito já para pedir a você, se você gosta desse conteúdo, se você está acompanhando o meu canal, por favor, se inscreva, comente, compartilhe. Com isso a gente vai difundindo todo esse conhecimento para mais pessoas. Então, será que você saberia me responder? Para onde é que você vai quando você vai dormir? Você faz ideia? Eu acredito que você lembra de alguns sonhos que você tem, algumas coisas aí do seu mundo onírico, né? Para nós que vivenciamos a espiritualidade, nós entendemos que quando a gente dorme, o nosso espírito, ele sai um pouco do corpo, né? Ele vai transitar em outro mundo, no mundo astral. Então todos nós, quando vamos dormir, o nosso espírito se afrouxa do corpo físico e vai transitar no mundo dos espíritos, como a doutrina espírita ensina, né? Que é o mundo astral, também conhecido por outras filosofias do Oriente, tá? Então, quando a gente vai dormir, o que acontece? A gente se desliga, né, da dimensão terrena. Você percebe que você vai fechando os olhos, aí você vai se desligando dos ruídos, do mundo, dessa consciência que a gente chama consciência vulgar, você vai se colocando numa outra dimensão. E aí você entra num outro estado de consciência, que é o estado de consciência de quando a gente adormece. E cada um de nós vai transitar nessa região astral, nessa dimensão, conforme a nossa assinatura energética, conforme a nossa vibração. Então, lembrando, a assinatura energética, o que é? É a nossa vibração particular. Cada um de nós tem uma assinatura, então um é diferente do outro, né? Apesar de nós estarmos vibrando mais ou menos na mesma faixa, cada um tem a sua assinatura energética. Então, quando a gente vai dormir, nós estamos presos por aquele famoso cordão de prata, né? O que é esse cordão de prata? É um cordão de energia, né? E ele tem elasticidade. Então, através dele é que nós nos desprendemos temporariamente do corpo físico e transitamos nesse mundo astral. Algumas pessoas vão trabalhar, vão estudar, e como que acontece isso, né? Elas vão com seus mentores, com seus tutores, que são aqueles espíritos que têm como trabalho, né, essa responsabilidade sobre o que nós estamos fazendo, ajudando a gente no nosso desenvolvimento, dando as mãos, né? Então a gente dorme assim, fica meio zumbi, aí ele vem, dá as mãos, vai, vamos lá, acorda aí, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos adquirir mais conhecimento para que você possa ter uma jornada terrena mais proveitosa, né? Eles nos dão conselhos, muitas vezes você acorda com aquela ideia diferente que provavelmente você recebeu do seu mentor, do seu tutor, né? E outras pessoas não conseguem ainda sair, transitar de uma forma mais não é lúcida, né? Mas de uma forma mais proveitosa. Tem muita gente que fica assim bem próximo ao corpo físico, não é? Descansando o corpo físico, porque o corpo físico precisa desse período de descanso. Ele é importantíssimo para a nossa saúde física. E aí a pessoa fica aqui assim, meio que flutuando pertinho do corpo, né? E mesmo a gente, em alguns momentos, não vai trabalhar, fica ali, né? E muitos, o que acontece? Vão passear, vão por essas regiões umbralinas, né?
que, gente, todos nós vamos para o umbral, tá? O umbral, só para relembrar, o umbral é essa região que fica ao redor do planeta, tá? Então todos nós, quando adormecemos, e até no planeta Terra, tudo isso aqui é umbral. Se você já leu ou assistiu O Nosso Lar, do Chico Xavier, né, que psicografou, o Dr. André Luiz, o nosso lar é no umbral. Então, se você não assistiu, se você não leu, eu recomendo fortemente, assista e leia No Nosso Lar, do Chico Xavier, a psicografia. O livro é, na verdade, do espírito de André Luiz. E aí você vai entender melhor como é que nós transitamos nessas regiões. Então, a grande maioria dos espíritos, das pessoas encarnadas, quando dorme, vai para lugares não muito legais, não é? Por quê? Por causa da sua sintonia. É tudo vibração. Então você é puxado para o lugar onde você tem afinidade. Isso vai depender do quê? Essa sua afinidade? Vai depender do que você faz durante o dia, principalmente, né? Então, depende do quê? Dos seus pensamentos, depende do quê? Dos seus sentimentos, depende do quê? Do seu comportamento. É isso que gera a sua assinatura energética, a sua vibração, e conforme essa vibração, você vai para diversos lugares. E muitos desses lugares são bem parecidos com os lugares que a gente tem aqui no planeta Terra, né? Os locais materializados. Eles são muito parecidos com os locais ali do umbral, né, que as pessoas vão à noite curtir, né? Então é tudo sintonia vibratória. E agora, qual é a relação que nós temos então com o multiverso? O que é o multiverso? O multiverso é uma especulação científica, tá? Ainda, obviamente não há prova, né? Mas a ciência especula que há a possibilidade de que existam outros universos além do nosso. Então a gente tem esse universo, né, esse universo material que a gente conhece, que a ciência estuda, mas existe a possibilidade que existam outros universos. E isso então é a teoria do multiverso, da variedade de universos que existem. E dentro dessa teoria do multiverso, existem duas possibilidades diferentes, que são a primeira, regiões do espaço em planos diferentes do nosso. Então, aí a gente pode entrar, a categoria das dimensões do espírito, né, das dimensões da consciência. Então, são regiões do espaço, no mesmo espaço, em planos diferentes, dimensões diferentes, né? E existe a outra teoria, que é dos universos bolha. Então, são universos bolhas que nascem constantemente, tá? Então, são multiversos, mas são universos que não estão juntos no mesmo espaço, como é a nossa categoria aqui, aquilo que nós vamos nos debruçar, tá? Então, que são as regiões do espaço em planos diferentes do nosso. Então, veja que a ciência cogita essa possibilidade, né? Estuda sobre isso, mas ainda, obviamente, não tem prova, tá? Eu acho que não tem, né? A única coisa que, então, essas teorias têm em comum é que elas sugerem que o espaço e o tempo que podemos observar não são a única realidade. Então, esse universo que a ciência observa, né, a ciência é a observação, né, a ciência materialista, não é o único, existem outros universos. Então, essa é a teoria do multiverso. E aí, fazendo, então, um paralelo com o que nós estamos falando, nós vivemos o multiverso. Quando nós vamos dormir, né, nós entramos, nós abrimos as portas do multiverso. E a nossa consciência é a porta de entrada. A consciência, ela tem diversas frequências, né? Então nós temos diversos graus de consciência. Quando a gente fala sobre essa realidade paralela que nós estamos vivendo hoje, nesse momento de transição intensa, que é o mundo de expiação e provas e o mundo de regeneração, que estão concomitantemente agora no mundo físico, nós estamos vivendo eles dois, né? A maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas ainda está ali bem perdida, né, no mundo de expiação e provas, enquanto alguns estão despertando. Então a gente está assim, tipo, no meio do caminho, né, entre um mundo vibracional e outro. Isso explica também como que nós entramos nos outros estados de consciência através do sono, né? Então, quando a gente dorme,
o nosso corpo relaxa, nós relaxamos os nossos 5 sentidos, não é? Então você fecha os olhos, você vai se abstendo dos ruídos externos, né, das sensações, e vai adentrando o mundo astral. E aí você começa a transitar nesse mundo astral, né? É bem interessante isso, no sentido de você compreender o multiverso que a ciência tem estudado. E existe a projeção, a projeciologia, né? O estudo da consciência e da projeção astral. Algumas pessoas fazem práticas para ter mais lucidez quando saem do corpo, porque todos nós saímos, então. Todos nós fazemos a projeção astral toda noite, ou até durante o dia. Quando adormecemos, então nós já estamos fazendo a projeção astral, que é a saída do corpo físico e a entrada no mundo astral de uma forma mais intensa, digamos assim. Aqueles que praticam, eles trazem várias experiências sobre o mundo astral. E pode ser que você seja uma pessoa que já tenha alguma experiência do mundo astral. E aqui eu gostaria que você comentasse se você tem, se você já atravessou paredes, se você já teve lucidez fora do corpo, de ver o próprio corpo, ou não, né? Como é que você tem vivido esse mundo onírico, né? Esse outro estado de consciência, como é tudo isso para você? E eu também gostaria de dizer o seguinte, algumas pessoas têm vontade, né, de praticar a projeção astral. O que eu acho disso? Eu particularmente não forço projeção astral, né, ter a projeção astral que eu digo, treinar a projeção astral para ter mais lucidez. Porque eu acho que tudo tem o seu momento. Eu acho que o estudo, né, da projeciologia é muito importante, o estudo dos estados de consciência, as práticas de projeção astral, mas principalmente para quê? Para aqueles que encontram dificuldades, médiums de desdobramento. Então a gente conhece algumas pessoas, como aquele, gente, fugiu o nome dele, o Borges, né? Tem vários estudiosos e vários carinhas aí que eles têm já essa mediunidade, né? Então eles fazem a projeção astral de uma forma muito natural, por causa dessa mediunidade, por causa dessa parafisiologia deles. E então eu acho que é muito importante todo esse estudo e essa prática para quem tem esse tipo de mediunidade e não sabe lidar, né? Para quem tem dificuldade para dormir, para acordar, quem se sente mal com tudo isso, né? Não sabe o que fazer com tudo isso. Agora aqui, qual é o meu objetivo? O meu objetivo principal é difundir esse momento de transição, difundir o que a grande família universal nos faz como convite, né? Que é vamos evoluir, vamos passar para esse novo momento, para essa nova era, e quanto mais pessoas a gente puder trazer, né, pessoas que estão perdidas aí no meio do caminho, sem saber o que está acontecendo no planeta e com elas próprias, então quanto mais gente a gente conseguir trazer a consciência, né, da nova Terra, esse é o propósito deste canal, é o propósito daquilo que eu faço aqui, tá? E então esse é o convite para todos vocês. Uma outra coisa importante da gente entender entre o mundo de expiações e provas e o mundo de regeneração. E o multiverso, né? Então, essas pessoas que ainda estão perdidas, tanto acordadas entre aspas, né? Tanto vivendo o mundo aqui terreno, quanto quando vão adormecer, elas vivem, então, um mundo de expiação e provas, né? E aquelas que estão despertando, já estão adentrando a nova era, e quando vão adormecer, elas já têm uma certa consciência, e vão estudar e vão trabalhar, né? E para a gente sair desse mundo de expiação e provas, é importante o desapego. O que nos faz tão presos a esse mundo de sofrimento é o apego. Todo tipo de apego. Então, a gente tem que estar bem vivendo o mundo terreno? Tem. O mundo terreno é importante? É. Mas tem uma medida, não é? Então, a dose do remédio tem que ser a dose certa, porque senão ele se torna um veneno.
É assim a nossa vivência terrena. Quando a pessoa se apega demais ao mundo material, o mundo material deixa de ser uma oportunidade de evolução para se tornar um veneno para essa pessoa, para esse espírito. Obrigada por você estar comigo. Até a próxima. Namastê.